Olá, esse é o Papo Reformado e hoje a gente vai falar sobre design inteligente. Trouxe aqui um especialista nessa área, tá? Pastor Marcos. Ele vai nos ajudar a compreender o que é o design inteligente, tá bom? Marcos, peço que você se apresente, que você tem um currículo muito extenso. E eu não trouxe a minha cola, então prefiro que você fale para a gente poder ficar bem ciente quem é você. Tudo bem, Manuel? Tudo bem. Tudo bem, pessoal que está nos acompanhando aí. Bom, eu me chamo Marcos Davi, eu sou professor de Biologia e de Química na rede de ensino aqui em São Paulo e também tenho um mestrado em Teologia. Então também sou professor de Teologia em alguns seminários e trabalho com palestras sobre os assuntos relacionados com ciência e fé. Então, esse assunto do design inteligente que a gente vai conversar hoje é um assunto que eu tenho falado em vários locais onde sou convidado e é sempre muito bom poder falar dessas coisas aí e acho que vai ser um papo legal que a gente vai ter. Marcos, então, como é que surgiu essa ideia de design inteligente? Quem foi que inventou? De onde veio? Na verdade, a ideia do design inteligente é uma ideia que surgiu no final dos anos 80, quando alguns cientistas não estavam satisfeitos com a explicação da teoria evolutiva para a origem das espécies e também eles não tinham condições de corroborar todas as afirmações sobre a origem naturalista da vida. Então, a ideia básica da biologia é que a vida surgiu de maneira natural e espontânea, né, num ambiente, numa atmosfera que foi propícia a esse surgimento da vida. Mas alguns cientistas viam com muita dificuldade a possibilidade da vida, como a gente conhece, ter surgido de maneira espontânea, de maneira natural. Então, um bioquímico muito importante para o design inteligente, chamado Michael Behe, publicou um livro que foi traduzido para o português. O livro se chama A Caixa Preta de Darwin. E nesse livro, o Michael Behe lança as bases, os fundamentos do que é conhecido como design inteligente. Fundamentalmente, o design inteligente diz que a vida surgiu pronta e acabada, só que este surgimento não foi natural e espontâneo. A vida surgiu por conta de uma inteligência, por conta de um criador inteligente. Esse criador, a ciência não diz quem é. Tem gente que pode dizer que o criador da vida foram extraterrestres, né? Mas o criador da vida depende muito da visão de mundo desse cientista que é adepto do design inteligente. Eu conheço, por exemplo, cientistas do design inteligente que são agnósticos. Eles não dizem quem é o criador porque com o aparato científico eles não têm como dizer quem é o criador. Na verdade, ninguém com aparato científico tem como dizer quem é o criador. Mas, se nós olharmos para os seres vivos, se nós olharmos para o universo, a gente vê sinais de inteligência. E se existem estes sinais de inteligência, existe alguém inteligente por trás da vida. Então, peraí, agora se bugou a minha mente, porque não que eu não creia em nenhum design inteligente, uma inteligência que tenha nos formado, eu creio. Mas eu me bugou no sentido que eu não sabia que um cientista que tinha trago essa ideia. Sim. Ou seja, o cara que lida diariamente com a ciência, com coisas que não são, vamos dizer, cristãs ou religiosas,
ele viu que, tipo assim, peraí, não, a gente não veio de uma ameba, É. a gente já veio formado. Veja o seguinte, vamos pegar um exemplo muito fácil de entender. Tá, Vamos pegar o exemplo de uma ratoeira. ratoeira. Uma ratoeira precisa de uma base, a ratoeira precisa que uma alavanca esteja presa nela e a ratoeira precisa de um dispositivo que destrave essa alavanca e prenda o rato Sim. para que a gente consiga ter uma ratoeira que funcione. Basicamente é isso. Será que, sem alguma dessas partes, essa ratoeira existiria? Para uma ratoeira existir, Entendi. ela precisa ter todas essas partes juntas. Sim. Mas elas não podem estar juntas de qualquer forma. Para uma ratoeira existir e funcionar, essas partes todas precisam estar arranjadas de tal maneira que a ratoeira funcione. Ó, que legal, interessante. Agora, vamos pensar isso para a célula, que é a unidade básica de todo ser vivo. Seja um ser vivo unicelular, como o caso da ameba que você citou, ou de uma bactéria, ou de fungos unicelulares, ou para seres pluricelulares, que é o nosso caso, o caso das árvores e tudo mais. Se a gente pegar a célula, que é a unidade fundamental da vida, uma célula não consegue funcionar se uma das suas partes não existir. Onde a gente vê um sinal de inteligência aí? Peraí, então você está me dizendo que até uma ameba, ela precisou de um design para que ela viesse existir e funcionar como uma ameba. Porque se a célula da ameba não tiver um componente que sequer que seja, essa célula não funcionaria. E se uma célula não funcionaria, logo ela não existiria. Portanto, e olha, a ameba, a gente já está falando de um ser vivo que tem uma complexidade assim muito grande. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais simples. Vamos pegar um exemplo de uma bactéria. Bactéria é pior do que a ameba. Pior em que sentido você está de, falando? Tipo, mais simples. Mais simples. Mas mesmo assim, uma bactéria é altamente complexa. A bactéria precisa captar oxigênio do ambiente, precisa captar alimento do ambiente. Com esse oxigênio e esse alimento, Que louco. a bactéria precisa fazer dezenas de reações químicas para produzir uma outra substância química que é a fonte de energia para essa bactéria poder se reproduzir e continuar viva. Ora, se para simplesmente essa reação química de geração de energia funcionar, uma bactéria precisa ter uma rede de estruturas e substâncias químicas dentro dela, a grande pergunta que o design inteligente faz é: como é que a primeira célula teria surgido sem essa complexidade prévia? Então eu fiquei mais bugado agora porque você está me dizendo que até uma bactéria, que é uma substância, um ser vivo, né? Simples, ele precisou, na verdade, ter uma complexibilidade que não é tão fácil, anos e anos, de ser explicado e ser explicado e compreendido. compreendido. Porque, na verdade, assim, pelo que eu entendi, é um ser vivo simples, mas o funcionamento dele é complexo, e sendo assim complexo, não daria para ser sozinho, ser criado só, de forma sozinha, De maneira natural, natural. espontaneamente, surgido espontaneamente na natureza. Veja, todo ser vivo tem um código genético. Quer dizer então que o primeiro ser vivo que apareceu já tinha um código genético? Vamos imaginar que sim. Só que para um ser vivo existir, além do código genético, ele precisa de uma série de outras substâncias químicas. Vamos dar um exemplo só: proteínas. Só que para
o ser vivo produzir proteína, ele primeiro precisa ter o DNA e uma outra substância química chamada RNA. Com DNA e RNA, eles fabricam as proteínas que precisam. Só que essas proteínas estão ligadas ao próprio DNA e RNA. Sem proteínas, DNA e RNA não funcionam. E aí que se dá a complexidade. Esse primeiro ser vivo teria que ter surgido com as proteínas funcionantes, com um DNA funcionante, com um RNA funcionante. Além disso, ela teria que já ter existido com um complexo de estruturas internas para a fabricação dessas proteínas. Ora, para essa bactéria fabricar essas proteínas, ela teria que tirar substâncias químicas do ambiente onde ela vive, onde ela surgiu, digamos assim. A bactéria, quando surgiu, já tinha todas as substâncias químicas no ambiente próprias para a sobrevivência dela. Percebe que até mesmo essa explicação naturalista é uma explicação que pressupõe uma inteligência por trás. Que preparou todo o cenário para que essas bactérias, vírus, pudessem subsistir. A menos que a gente considere que a própria natureza Se adaptou. seja suficientemente inteligente em si mesma para produzir todo o ambiente externo, e essa própria natureza foi inteligente o suficiente para fazer surgir o primeiro ser vivo, com um ambiente já favorável. Só que na explicação naturalista da origem da vida, não é assim que acontece. Aquele ambiente aquático que existia na Terra primitiva, dentro da explicação naturalista, era um ambiente quente demais, era um ambiente que não favorecia reações químicas, era um ambiente que faltava oxigênio, era um ambiente com uma radiação solar extremamente forte, sem a proteção da camada de ozônio, era um ambiente que tinha descargas elétricas muito poderosas, incompatíveis com a vida como a gente conhece hoje. Então, qual é o grande salto que o naturalismo diz? Bom, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando o ambiente era inóspito, a vida surgiu naquele ambiente. Como o ambiente mudou, a célula também mudou. Então, é possível que há 4,5 bilhões de anos as células tenham surgido naquelas condições. Hoje, se a gente pudesse pegar uma célula e colocar naquelas condições antigas, a célula morreria instantaneamente. Mas, há 4,5 bilhões de anos, a vida funcionava desse jeito. É muito estranho, né, falar esse tipo de coisa, né? E o que eu ia te perguntar assim, é muito fácil para a gente que é cristão e já temos a mente transformada, a gente reconhecer que existe um Deus, reconhecer que existe um Criador, né? E eu pergunto isso para você, que você é um biólogo, você com certeza estudou muita física, muita química, muita ciência, e uma vez eu vi um texto, quanto mais a pessoa, o cientista, estudava a ciência, ele percebia que existia alguma coisa por detrás, maior do que ele estava estudando. Sim. Porque tudo se encaixava tão perfeitamente que não tinha como milhões de anos para aquilo se ajustar. Ia ser muita tentativa e erro, e na concepção dele, essa tentativa e erro ia dar em nada, porque os elementos iam se acabar. Porque não tem como milhões de anos alguma coisa sobreviver. Aí eu te pergunto, qual é essa... com certeza você deve ter colegas que não são cristãos, e você já deve ter tido algum tipo de conversa com eles. Sim. E, assim, qual é a dificuldade assim, que você consegue identificar? Eu sei que Cristo faz toda a diferença, mas assim,
trazendo para um lado bem humano, bem racional. Sim. Qual é a dificuldade que você enxerga que eles têm, além de ter os olhos tampados, tudo aquilo que a Bíblia fala que a gente tem antes de conhecer a Cristo, né? Mas o grande problema, Emanuel, e a resposta à tua pergunta é uma palavrinha muito simples. Essa palavrinha é cosmovisão. A visão de mundo que uma pessoa tem. Então, como você falou dos meus colegas, né, cientistas e tal, posso mandar um abraço para um deles? Assim? Pode. Mandar um abraço para um colega muito querido, que faz tempo que eu não converso com ele, mas eu o vejo sempre nas redes sociais. Aí, Pirula, um abraço para você. Eu queria muito poder um dia conversar com você sobre essas coisas, tá? Mas se você estiver vendo e ouvindo, vai acompanhando aí, um dia a gente vai conversar sobre isso. Então, respondendo a sua pergunta, Emanuel, um cientista que não é cristão, ele pode ser ateu, ele pode ser agnóstico, ele pode ser budista, ele pode ser hinduísta, ele pode ter a religião que ele quiser ou não ter religião nenhuma. Mesmo assim, ele tem uma visão de mundo. Vamos considerar, então... Essa visão pode ser considerada como uma religião dele? A religião é uma questão sociológica, né? Tá. Mas eu acredito que sim. Porque um segue eu acredito tão que firmemente sim. que é quase uma religião. Porque né? cosmovisão é um compromisso que a pessoa tem, muitas vezes um compromisso do coração e um compromisso que a pessoa às vezes não tem nem a noção exata desse compromisso. Então, a cosmovisão de uma pessoa é aquilo que determina a maneira como essa pessoa enxerga e interpreta o mundo. Entendi. Nós dois temos óculos. E eu só consigo olhar direito com estes óculos aqui. Então, provavelmente, se eu pegar o teu óculos e colocar em mim, talvez eu não consiga ver do mesmo jeito. Então a cosmovisão é como se fosse um óculos. Os cientistas, então, como eu estava falando, que são ateus, ou que são agnósticos, ou que têm qualquer outra religião que não seja a religião cristã, eles vão enxergar o mundo e eles vão interpretar o mundo a partir dessa cosmovisão que eles têm. Ou seja, se o cientista tem uma cosmovisão naturalista, ele vai olhar para o mundo e vai interpretar o mundo, vai tentar entender o mundo sob a ótica do quê? De que a única coisa que existe é esse mundo natural e físico que eu posso tocar, que eu posso cheirar, que eu posso ouvir, que eu posso testar em laboratório. E quando essa vida termina? Bom, para o naturalista, quando essa vida termina, ponto final. O que tem depois da morte? O naturalista vai dizer, eu não sei. Eu sou um cientista, tenho uma cosmovisão cristã. Ou seja, eu não olho para o mundo, eu não olho para o meu redor e interpreto o mundo em que eu vivo com as lentes só da ciência. Mas eu interpreto o mundo dentro dessa cosmovisão cristã. E, obviamente, a cosmovisão cristã está baseada na Bíblia Sagrada. Portanto, quando eu vejo a natureza, eu vejo a grandeza do universo, com uma quantidade inimaginável de estrelas, por exemplo. Quando eu vejo a beleza do universo, você já viu fotos de telescópios aí, e quem está nos acompanhando em casa já viu também, existem constelações muito lindas, né? Quando eu olho para a beleza do sistema solar, quando eu olho para um planeta que está a uma distância exatamente adequada, em que
eu tenho momentos de temperatura alta e de temperatura baixa nesse planeta. Quando eu consigo ver que esse planeta tem uma órbita em volta dessa estrela, e essa órbita em volta dessa estrela determina estações do ano diferentes, e que ao mesmo tempo eu tenho no planeta como um todo, indo do Polo Norte ao Polo Sul, uma variação de temperatura muito grande, que faz com que a temperatura média do planeta seja adequada para a vida. Quando eu olho para o planeta Terra e vejo quantidades adequadas de água, de terra seca, de oxigênio, de nitrogênio, quando eu vejo o planeta e vejo que ele tem uma inclinação em relação ao seu eixo, e essa inclinação é a explicação para a qual a gente consegue ver estações do ano diferentes, né, na mesma época do ano. Quando eu vejo a velocidade de rotação da Terra, que não é nem mais do que deveria e nem menos do que deveria, quando eu vejo todas estas informações juntas e coloco estas informações juntas, eu só tenho duas possibilidades. Se eu tenho uma cosmovisão naturalista, eu vou dizer, puxa, que coincidência, as coisas todas aconteceram e a vida surgiu aqui na Terra. A outra possibilidade é, estes parâmetros estão ajustados de maneira tão fina, esses parâmetros estão ajustados de maneira tão equilibrada, que só um ser inteligente poderia formar as coisas do jeito que são. Só para você ter uma ideia, Manuel. O grau de inclinação da Terra é em torno de 23 graus e meio. Se o grau de inclinação variasse 1 grau para cima ou 1 grau para baixo, só 1 grau, não precisa mais. E olha, pensa no tamanho do planeta Terra. É que 1 grau não seria muita coisa, né? Para um planeta como o tamanho do nosso, é muito grande. Grande. Se eu estiver desenhando um triângulo numa folha e fizer uma diferença de 1 grau, não é tão grande assim. Tá. Mas levando em consideração as dimensões do planeta Terra, entendi. Se a inclinação da Terra variasse 1 grau para cima ou 1 grau para baixo, nós teríamos uma série de problemas, e esses problemas causariam a extinção da vida. Mais temperatura num determinado momento, temperaturas muito frias em outro determinado momento. A gente teria problemas com a força gravitacional, a gente teria problemas com a velocidade da Terra, a gente teria problemas com o movimento de translação da Terra, a gente teria problema com os movimentos de rotação da Terra. Então, uma série de parâmetros iriam ficar desajustados se a Terra mudasse esse eixo de inclinação que ela tem em pouca variação. Eu li em algum lugar que até isso, os planetas todos, o Sol e a Terra, foram colocados em uma certa posição tão precisa que, do jeito onde a Terra está e como ela se movimenta, é muito difícil que um asteroide bata nela. Porque ela acaba sendo protegida pelos outros. Emanuel, não sei se é verdade. Você usou uma frase muito interessante. Você disse que os planetas foram colocados. Sim. Essa ideia, essa frase que você usa, é a frase de alguém que já tem uma cosmovisão. Sim. Que determina a maneira como a pessoa vai entender a realidade, né? E é uma cosmovisão cristã, evidentemente. Mas vamos imaginar o seguinte: a Terra tem uma força gravitacional. Entre outros fatores, a força gravitacional tem a ver com o tamanho do planeta Terra. Se nós fôssemos menores, nós teríamos uma menor força gravitacional, e se a gente fosse maior, se o planeta fosse maior, a gente teria mais força gravitacional. Vamos pensar o seguinte? Pense o seguinte: a gente tem a Terra, a gente tem o Sol e a gente tem a Lua. Essas forças gravitacionais desses 3 corpos celestes, o Sol, a Terra e a Lua, a força gravitacional desses 3 corpos tem que estar em equilíbrio
de tal maneira que, se a Terra se aproximasse um pouco mais do Sol, o que aconteceria? A força gravitacional do Sol atrairia a Terra e a gente ia queimar no Sol. Se a Lua tivesse um pouco mais próxima da Terra, a força gravitacional da Terra atrairia a Lua ia cair na Terra e a gente não ia estar aqui. Então, essa é a ideia dos distanciamentos dos corpos celestes faz todo sentido, justamente porque essas forças gravitacionais precisam estar equilibradas de tal maneira a permitir que a Terra tenha a sua translação em torno do Sol e não seja atraída para o Sol por causa da força gravitacional dele. A Lua também tem um movimento em torno da Terra e esse movimento tem que guardar uma certa distância para que a Lua não fosse atraída pela Terra. E tem uma outra coisa muito interessante. Você que está nos vendo aí em casa, nos ouvindo, e agora eu vou perguntar para o Manuel também, vamos ver se ele se lembra. Agora, vamos ver. Agora vai ser... Qual é a sequência dos planetas no Sistema Solar? Você lembra, Manuel? Ixi, rapaz. Você que está em casa, você lembra qual é essa sequência? Você é pergunta de prova, hein? É pergunta de prova. Prova. Essa hora não, hein? Mas eu vou te ajudar. Mercúrio é o primeiro planeta, Tá. Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Alguns anos atrás, Plutão foi tirado dessa classificação de planeta por uma série de características que ele tem diferente, né, dos outros planetas. Mas eu quero pensar no seguinte. Então veja lá. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides gigantesco. São milhões de corpos celestes, que estão entre o planeta Marte e o planeta Júpiter. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Portanto, Júpiter é o planeta que tem a maior força gravitacional. Está tudo girando em torno do Sol. Imagina um cinturão de milhões de asteroides que poderiam ficar vagando pelo sistema solar de maneira aleatória. O que é que aconteceria com estes asteroides se eles se aproximassem um pouco da Terra? Cair aqui. A força gravitacional da Terra iria atrair e ia ter uma chuva de meteoros no planeta interminável. A gente não vai sobrar muita coisa aqui, não. Só que, qual é o planeta que está mais perto desse cinturão de asteroides? Júpiter. O planeta que tem a maior força gravitacional. Ou seja, estes corpos celestes, estes meteoros, eles mantêm a sua movimentação justamente porque o campo gravitacional de Júpiter, que é muito grande em relação a Marte e em relação à Terra, esse campo gravitacional de Júpiter é tão forte que mantém os meteoros muito mais próximos de Júpiter do que da Terra. E aí, voltando para as duas cosmovisões que a gente está dando como exemplo aqui. Se eu for um naturalista, eu vou falar, bom, o planeta, o sistema solar, o universo se formou de tal maneira e essa maneira com que o sistema solar se formou fez com que Júpiter tivesse o tamanho que ele tem, a distância que ele tem, aqueles meteoros todos ali e, obviamente, como a gente está longe, o planeta criou condições de suportar a vida, etc, etc, etc. Mas, se eu tenho uma cosmovisão cristã, eu vou usar a frase que você usou na pergunta. Alguém colocou ali. O planeta Terra, os demais planetas, os outros meteoros foram colocados de tal maneira a quando eu olho isso, eu vejo uma inteligência por trás disso. Como cristão,
eu vou dizer, este ser inteligente é o Deus revelado na Bíblia Sagrada. Mas eu não coloco Deus no laboratório para fazer teste. Da mesma forma que o hindu, que o budista, ou que qualquer outro adepto de qualquer outra religião, talvez encontre na sua religião quem é esse ser inteligente. Mas como cientista, ele pode pensar de maneira próxima ao design inteligente. Entendeu? Não, compreendi e vou dizer que eu acho que eu me converti de novo. Você é que pode fazer isso, né? Primeiro nós temos a cosmovisão cristã, né? A gente tem, vamos dizer, o óculos cristão, a gente consegue ver uma outra verdade que nos foi revelada através da Bíblia. A gente vai dizer assim, cara, não tem como tudo ser tão formado tão perfeitamente, porque todos os exemplos que eu já tinha visto sobre design inteligente, falando muito da Terra. Uhum. Mas você saiu um pouquinho da Terra e foi assim, ampliou um pouco o meu campo de visão em relação a esse assunto e foi para os outros planetas. Então assim, até porque eu falei, comentei aqui, né? Então realmente, os planetas estão ali numa posição que, nossa, quantos anos levaria para... Mas a gente tem outros exemplos. Júpiter conseguir chegar onde está e os asteroides estarem próximos dele e conseguir fazer todo... Mas a gente tem outros exemplos. Proteção, né? Enfim. A gente pode falar de outros exemplos mais próximos. Porque Júpiter está muito longe de nós. Isso. Ó, mas olha que sim, uma coisa que bugou minha mente de novo. Nossa, eu saí aqui todo bugado. Sim. Às vezes os professores fazem isso. A gente faz mais perguntas do que dar resposta. Eu acho que é por isso que eu nunca me dei bem com o professor. É brincadeira. Mas ó que legal. Então quer dizer que esse design inteligente, ele pegou e colocou um planeta maior que a Terra para servir como escudo. Sim. Para servir como bode expiatório. Tipo, vem um asteroide e bate nele. Então qualquer coisa ele segura. Não necessariamente bater nele, porque o Júpiter é um planeta gasoso, né? Pode ser que... Júpiter é um planeta gasoso. Pode ser que a força gravitacional atraia um ou outro asteroide lá em direção de Júpiter. Ok. Qual é a concepção de planeta, então, agora? Que agora você... Não, nós temos no nosso sistema solar, nós temos planetas rochosos, que é o nosso caso, e nós temos temos planetas que são gasosos, planetas formados por uma atmosfera muito densa, né, que se concentram vários gases e acabam tendo aquele formato esférico de planeta, né? Então, mas a concepção de planeta é o quê? Planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela. Isso genericamente podemos falar que o planeta é isso. O planeta é isso, né? Agora, deixa eu trazer aqui alguns exemplos um pouquinho mais perto da gente. Porque Júpiter está muito longe. Sim. Não dá nem para ir para lá, passar as férias. Se chegar em Marte, chegar em Júpiter. Não chega em Marte, chega em Júpiter. Mas vamos pegar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Você já viu um bicho chamado bicho-folha? Já. Qual era a cor desse bicho? Folha. Cor de folha. Cor de folha. Tá, qual que é a cor da folha? Vai depender da luz que está batendo nele, brincadeira. Ok. A gente normalmente enxerga verde, né? Ok. Mas e se a folha, por algum motivo, se desprendeu do galho da árvore, essa folha foi para o chão, perdeu a clorofila? Que cor que essa folha tá agora? Meio amarronzado. Marrom, escuro, cores escuras e tal. Pois é, existem bichos-folha de tonalidade verde, existem bichos-folha de tonalidades que puxam para o marrom. Sim. Onde esses animais vivem? É óbvio, o animal verde vai viver muito melhor na copa das árvores. Sim. E o animal que tem a tonalidade marrom vai viver muito melhor no ambiente terrestre. Nas raízes ali, perto do caule. Como que eu interpreto isso? Bom, se eu sou um naturalista, eu vou dizer o seguinte, que é a explicação darwinista, a explicação que Charles Darwin deu no seu livro famoso, A Origem das Espécies. Existia uma série de bichos-folhas, de todos os tipos de cores, porque o código genético vai mudando de geração em geração, e essas mutações genéticas vão promovendo uma gama de cores. Bom,
Os animais que viviam no chão e que não tinham uma cor próxima à cor do chão, eles chamavam a atenção dos predadores. Sim. Então, se existiu num passado que a gente não conhece, um bicho folha amarelado, um bicho folha azulado, um bicho folha avermelhado, a gente não sabe. O que a gente sabe é que hoje, no chão, existem bichos folhas que a sua tonalidade é de cor marrom. E na copa das árvores sobrevivem muito melhor os bichos folha de tonalidade verde. Então, para o Darwin, existiam animais de todas as espécies, de todas as cores, perdão. E ao longo dos anos, a natureza fez uma seleção daqueles animais melhor adaptados ao ambiente onde eles viviam. É a tal da seleção natural. É exatamente isso. Inclusive, muita gente não sabe, mas o título completo do livro do Darwin é A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. A mesma coisa a gente pode pensar no bicho-pau. Você já viu um bicho-pau? Parece falar, um galho de árvore, é um inseto que parece um galho de árvore. Compridinho assim, bem compridinho assim. Eu ouvi falar do camaleão, que consegue mudar a cor da sua pele. Os polvos também conseguem mudar a cor da sua pele para poder se camuflar no ambiente. E a gente poderia dar vários exemplos. Por exemplo, o bico das aves. Tem ave cujo bico é melhor para comer carne, arrancar pedaços de carne, rasgar. Tem aves cujo bico é melhor para quebrar a casca da semente, comer o interior. Existem bicos que são adaptados a quebrar a casca da fruta, né? Existem bicos que são compridos, com uma língua comprida, para poder pegar o néctar dentro de uma flor. Ou seja, essa variedade de bicos de aves, patas de aves e qualquer outro exemplo que a gente pudesse dar aqui, essa variedade pode ser explicada de uma forma ou de outra forma. No caso do design inteligente, nós olhamos para a natureza e vemos o bico das aves, a pata das aves, as nadadeiras dos peixes, as nadadeiras dos mamíferos, a maneira como os animais nascem, pelo ovo ou pela barriga de suas mães. A gente olha para a natureza e a gente vê sinais de inteligência na natureza, sem os quais, do jeito que as coisas são, elas nunca poderiam ter vindo à existência de maneira natural, de maneira espontânea, de maneira aleatória. Mas uma mente inteligente por trás criou a vida pronta, criou a vida acabada. Deixa eu continuar essa questão da inteligência. Sim. Porque veja só, imagina um exército, o exército brasileiro, um exército de qualquer país. Cheio do Brasil, vai. Os soldados do exército têm um tipo de roupa camuflada para poder utilizar no meio da floresta. Entendi. E não ser visto pelo inimigo. Eu pergunto para você, Emanuel, a pessoa que idealizou aquela roupa para o soldado é uma pessoa inteligente? Com certeza. Olhou para a natureza, viu as cores da natureza e falou, eu vou construir uma roupa que seja da cor da natureza para o soldado ficar camuflado. Então, isso é visto como inteligente. Isso é visto como uma prova de inteligência. Sim, mas o bicho folha na natureza não é visto como uma prova de inteligência? Por que não? Até porque se a gente for procurar, né, no Google, aí, se você digitar o que é inteligência, vai dizer o quê? Que é a capacidade de resolver problemas. Pronto. Então, se eu tive um problema ali que eu precisava que o soldado ficasse mais escondido, então eu pensei assim, vou criar a roupa dele adaptada com a região que ele está ali, o ambiente que ele está. Vamos pegar um outro exemplo. Se lá em Israel, como é que é? Verde? É escuro? Não, é amarelo, porque lá é muita terra amarela. Muito deserto, né? Muito deserto. Exatamente. Então eles não vão usar um verde que vai destacar. Vamos pegar um outro exemplo. Boa. Você já viu, não sei se você teve oportunidade de viajar, eu ainda não tive, mas você já deve ter visto imagens dos trens bala
lá do Japão e da China. Fantástico. Qual é o formato do primeiro vagão desse trem? É igual uma bala, assim, um negócio bem... Né? Ele é bem achatado, pontiagudo, né? Tem uma certa distância. Agora eu pergunto para você, qual é o formato da cabeça, por exemplo, de um pássaro chamado martim pescador? Já ouviu falar desse pássaro? Martim pescador? Repete a pergunta que passou um... Vou te fazer uma pergunta, Emanuel. Toda... Você já viu um pássaro chamado martim pescador? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Mas você já viu uma águia? Você já viu uma gaivota? Sim. Bom, o formato da cabeça desses animais é adaptado para eles entrarem na água. Quando um martim pescador está voando e ele quer pegar um peixe, ele inclina o corpo dele para baixo de tal maneira que o formato do bico dele diminui o arrasto do ar. Ou seja, ele consegue desenvolver uma alta velocidade e entrar na água, pegar o peixe sem que o peixe perceba a aproximação dele. Pois os engenheiros do trem-bala, vendo o formato da cabeça desses pássaros, depois de cálculos, equações, tentativa e erro, construções dos mais variados tipos, chegaram a qual conclusão? Vamos plagiar. Vamos plagiar o martim pescador para nós termos um melhor rendimento em velocidade, menor gasto energético, né? Para poder desenvolver uma velocidade grande para grandes distâncias. Ou seja, eles acabaram copiando o design inteligente, ou na cosmovisão deles, copiaram a natureza, padrão da natureza. A natureza que se desenvolveu ao longo dos anos por si só e tipo chegou naquele formato com várias tentativas e erros, né? Vamos pegar mais um exemplo de aves ainda. De aves, que eu acho fantástico. Qual é o formato dos aviões? As asas dele, né? Igual de um pássaro. A gente vê o formato das asas e a gente vê o formato de toda a fuselagem do avião. Igual um pássaro. Não é apenas as asas, mas toda a fuselagem do avião lembra o formato do corpo dos pássaros. Ou seja, diminui a resistência com o ar. No caso das aves, diminui o consumo de energia por parte delas. E isso faz com que o avião também diminua o consumo de energia, de combustível. Então veja que, se eu construo um avião, se eu confecciono uma roupa camuflada, isso é sinal de inteligência. Mas quando eu olho para a natureza, eu não sou capaz de ver inteligência na natureza? Faz sentido isso? Para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Se eu sou um ser inteligente, eu preciso perguntar, de onde veio a minha inteligência? Ou melhor, de onde nós viemos, né? Porque se também. No começo você comentou que uma bactéria ela é muito complexa, eu e você somos o que então? Vou te dar um exemplo. Super complexo. Vou te dar um exemplo. Uma bactéria tem em torno de 3.000 genes. O ser humano tem em torno de 30.000 genes funcionantes. 30.000 genes. Isso é informação. Essa informação pode surgir do nada? Essa é a grande pergunta. E dependendo da sua cosmovisão, você vai responder que sim, pode ter vindo do nada. Eu também digo que veio do nada. Porque antes do designer inteligente criar a vida, não tinha nada. Eu também digo que veio do nada, mas eu digo que veio do nada de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que eu não consigo colocar no laboratório para estudar. E isso não invalida a ciência que eu faço. Isso não invalida o método científico que eu utilizo para criar ciência. Fantástico, né? E eu sei que, né, Brasil afora aí tem muito movimento sobre design inteligente. Como é que anda isso aqui no Brasil? Está muito forte? O
O Brasil tem representantes do design inteligente em todas as regiões. Região Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. A gente tem cientistas do design inteligente em todas as regiões do Brasil. Todos os anos nós organizamos o Encontro Nacional da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Ah, que legal. Em 24, nesse ano, nós fizemos um encontro no mês de junho, na Universidade Mackenzie, já fizemos um encontro em Rio de Janeiro e tal, e existem encontros regionais dos cientistas do design inteligente. Então é um movimento que tem crescido, é um movimento que tem ganhado força. E é interessante, Emanuel, existem representantes do design inteligente na química, na física, na biologia, na sociologia, em várias áreas do conhecimento, na agronomia, por exemplo, nós temos muitos representantes, na engenharia nós temos muitos representantes do design inteligente. Aí, eu não sabia disso. Tem muitos. E assim, para fazer parte dessa, você que está assistindo de repente gostou do nosso papo aqui, quer se interessar mais, quer fazer parte desse movimento, não sei nem se é movimento o nome disso, o que é? Não sei se a gente pode chamar de movimento, né? Eu posso chamar mas é um grupo de cientistas. Precisa ser somente cientista, cientista ou... O design inteligente é a explicação científica para a origem da vida, para a origem do universo, para o funcionamento dos seres vivos, para o funcionamento do universo. Mas nada impede de que historiadores, sociólogos, antropólogos, filósofos, também tem filósofo dentro do design inteligente. E como é que eu faço para fazer parte desse grupo? É muito simples. Que discutem e conseguem mostrar que o design inteligente ele é real. É muito fácil. Porque, enfim, você que está assistindo, você pode de repente, nossa, eu quero participar, eu quero conhecer mais. Como é que faz? Se você quer nos conhecer, você pode entrar nas nossas redes sociais com TDI Brasil, né? Teoria do Design Inteligente Brasil. Você vai encontrar o nosso site, você vai encontrar o canal no YouTube com várias entrevistas, palestras, uma série de vídeos em que a gente vai apresentar o design inteligente e como nós interpretamos a existência dos seres vivos e do universo. Marcos, eu queria te agradecer profundamente no meu coração por toda essa explicação. Eu saí daqui mais crente, saí daqui mais reformado, saí daqui mais de Cristo, porque realmente toda essa explicação não tinha muita noção, mas hoje eu fui bugado, porque a gente buga a cabeça por muita coisa que ele contou aqui. Mas eu saí daqui hoje renovado, transformado e dizer assim, nossa, realmente tudo que Deus fez e que a Bíblia fala foi algo muito perfeito. Algo que a gente não pode nem ter noção hoje. Talvez a gente só vai descobrir isso depois dessa vida, né? Que tem muita coisa que a gente não descobriu porque a Bíblia só revela o que Deus quis se revelar pra gente. Tá? Muito obrigado, Emanuel, pelo convite. Muito obrigado por bater esse papo aqui com você. Eu agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. E é isso. A gente estuda a vida e ao estudar a vida, a gente acaba descobrindo coisas que a própria vida não consegue explicar. Beleza, gente. Então é isso aí. Curta o nosso canal, se inscreva se for inscrito e dê o seu like e compartilhe com quem você quiser explicar o que é o design inteligente. Um abraço, pessoal.